Muito bem, vamos continuar nossa série então sobre a arte de simplificar a vida. É possível tornar a nossa vida mais simples. Por que que nós ficamos complicando então? Gostamos muito mais de complicar do que de simplificar. Reclamamos quando nós percebemos que a nossa vida está complicada, está bagunçada demais. Mas parece que nós preferimos que assim seja, porque ficamos adiando as decisões necessárias para a simplificação da nossa vida. E hoje nós veremos um pouco mais sobre isso. Já falamos sobre 3 assuntos e vamos seguir aí nessa série tratando diversas áreas que Deus quer trabalhar em nossa vida. O objetivo dessa série é identificarmos através da compreensão de princípios bíblicos qual mudança Deus está querendo fazer na nossa vida. Então a gente lê a Bíblia, é confrontado por ela, o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos toca, mexe com a gente, nos incomoda, mexe com o nosso interior, com o nosso pensamento, então nós percebemos, é isso que Deus está querendo fazer em mim e comigo. Então nos rendemos à ação de Deus e permitimos que Ele faça na nossa vida o que precisa ser feito, para que a nossa vida se descomplique e se torne, como consequência, como resultado, uma vida mais simples. Jesus ensinou a importância de nós escolhermos a melhor parte, mas nem sempre nós fazemos isso. Nós somos especialistas, muito mais especialistas em escolhermos a pior parte e não a melhor parte. Isso no que diz respeito à praticidade da nossa vida, as nossas decisões, aquilo que nós nos envolvemos, aquilo que nós vamos arrastando para cima dos nossos ombros, até mesmo como responsabilidade que não precisava ser nossa, como já vimos aí a respeito da organização da agenda, como planejar o nosso dia, a nossa vida e assim por diante. Lá em Lucas 10, 41 e 42, nós vemos aquele texto conhecidíssimo que fala a respeito de Marta e Maria. Uma tinha vida complicada, outra tinha vida descomplicada. E Jesus explica que é possível escolher a melhor parte. Vamos entender um pouco melhor o que Jesus estava querendo dizer a respeito disso. Então, Lucas 10, 41 e 42. Diante da reclamação de Marta, porque ela estava fazendo tudo sozinha na perspectiva dela, Jesus diz assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, quando a sua mãe pedir para você fazer alguma coisa, ou quando a sua esposa pedir para que você lave a louça, você maridão, né, cheio de energia, e a esposa fala assim, você não quer me ajudar, estou aqui atrapalhado, você não quer segurar o neném um pouco, fazer ele dormir, não quer lavar a louça, não quer pedir uma pizza hoje para ligar, eu escolhi a melhor parte. É uma boa justificativa. Né? Não é isso que esse texto está dizendo. Jesus não quis dizer que uma deveria fazer tudo e a outra deveria ficar só com a melhor parte, ou que, então, que as duas deveriam escolher a melhor parte e ninguém fazer nada. Não dá para viver a vida fazendo só aquilo que a gente gosta. Eu não sei se todos aqui gostam de passar roupa, ou de lavar louça, ou de cozinhar, de limpar a casa, ou até mesmo de trabalhar onde nós trabalhamos, né? Tem pessoas que detestam o seu trabalho, só estão lá por causa que tem que ter dinheiro para pagar as contas. Detestam levantar cedo para trabalhar, ou levantar tarde, trabalhar em casa, sei lá. Não gostam de trabalhar, estão procurando quem inventou o trabalho. Tem gente que passa a vida procurando quem inventou o trabalho. Bom, foi Deus. Se você não sabia, foi Deus quem inventou o trabalho, então acerte-se com Ele. Quando Jesus fala a respeito de procurarmos a melhor parte, Ele não está falando que nós devemos, ou podemos, ou é possível passar a vida fazendo só o que nós gostamos, mas que nós devemos abrir mão daquilo que impede a nossa comunhão com Deus, aquilo que está sendo demasiado na nossa vida, aquilo que está ocupando um espaço inadequado ou indevido no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Então, Maria tinha entendido isso e estava ali debruçada aos pés de Jesus. Não quer dizer que ela nunca lavava a louça, que ela nunca varria a casa. A gente tem essa impressão exagerada da postura de Maria e exagerada da postura de Marta, né, de fazendo tudo o tempo todo, sem nunca
demonstrar amor por Jesus. Ela demonstrava amor por Jesus, do jeito dela. E o serviço é uma forma de demonstrar amor. Escolher a melhor parte não é não fazer nada, mas é deixar de fazer aquilo que atrapalha de alguma forma a nossa comunhão com Deus. Abrir mão de alguma coisa que não é tão necessária assim. Esse é o objetivo dos estudos desse livro. Nós aprendemos a olhar para a nossa vida, percebemos aquilo que pode ser simplificado, pode ser retirado do nosso dia a dia, pode ser excluído, tornando a nossa vida mais simples e nós possamos assim ter uma comunhão maior com Deus, mais tempo de comunhão com Deus, mais tempo de dedicação de vida eficaz, proveitosa, produtiva e adequada. Não dá para compreender isso, tem aquela figura do balde, porque não dá para a gente encher a nossa vida com algo que nós precisamos se esse balde está furado. É um desperdício de vida, ou de energia, de forças. Você tentar encher um balde furado. Você vai desperdiçar o seu tempo. E às vezes nós não conseguimos restaurações na nossa vida, nós não conseguimos simplificar a nossa vida, porque temos furos na nossa vida, como um balde furado, e isso está impedindo de simplificar a nossa vida. Então o processo primeiro é restaurar os furos, ou impedir aquilo que está permitindo que saia aquilo que Deus quer colocar no nosso coração. Então, com os furos restaurados, é mais fácil, então, a nossa vida ser preenchida com aquilo que nós, de fato, temos necessidade, com o conteúdo que Deus quer derramar em nosso coração. Não dá para encher um balde cheio de furos. Não dá, é impossível. Por mais que você tente, por mais que seja forte a correnteza, como é no caso de Deus, é uma fonte de água viva que está jorrando, quer transbordar no nosso coração, mas se a nossa vida estiver furada, tiver buracos por onde estão escapando aquilo que Deus quer derramar no nosso coração, não será possível a nossa vida ser cheia. Em João 10,10 diz que o ladrão vem apenas roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos essa vida em abundância. É sobre isso que essa série fala, uma vida abundante. Uma vida que foi cheia pela presença de Deus e pode inclusive transbordar ao ponto de alcançar outras vidas com aquilo que ela tem de conteúdo. E nós estamos procurando então esses furos em que nós estamos dando mancada, o que tem furado o nosso coração, a nossa vida, permitindo que escape esse conteúdo precioso que Deus quer derramar também sobre a vida de outros. Devemos começar pedindo a Deus para restaurar então a nossa vida, naquilo que nós temos permitido que precisa de restauração, naquilo que temos sido confrontados pela palavra de Deus e reconhecido, esse negócio não está legal, eu preciso desse tratamento. É exatamente isso que Deus quer restaurar, e assim permitimos a restauração de Deus. O tema de hoje específico é de restaurado, de ferido a restaurado. Então, o que pode ferir a nossa vida? Você tem feridas no seu coração? Você tem sido machucado? Dizem por aí, um ditado popular, né, que quem bate nunca esquece, mas quem apanha sempre lembra. Mais ou menos isso. Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Né? Então, às vezes nós fazemos coisas para as pessoas sem perceber, machucamos as pessoas e as pessoas passam a vida machucadas e não falam conosco, nós não falamos com elas e fica aquele mal-estar sem a gente saber por que está acontecendo. Hoje no grupo de casais falamos um pouco a respeito disso, com uma ilustração do irmão Carlos Buzelli muito bem colocada, e aprendemos bastante a respeito disso. E isso não é só para os casais, isso é para a nossa vida como igreja, para a nossa vida diária também. Temos que compartilhar aquilo que não está nos fazendo bem, aquilo que as pessoas têm nos feito e que têm nos machucado. Precisamos dizer sobre as nossas ofensas reais, permitir que isso seja trabalhado na nossa vida, para que esses furos sejam tapados e a nossa vida possa ser cheia da presença de Deus. Para simplificar a vida, precisamos cuidar dos relacionamentos rompidos, ou de embaraços que existem no nosso relacionamento. Impedimentos que têm atrapalhado que nós nos aproximemos das pessoas. Jesus ensinou como lidar
com as injustiças de uma forma geral. E esse é o texto que compartilhamos agora há pouco na celebração da ceia. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que eles estão fazendo. Essa foi a maneira clássica de Jesus trabalhar com as ofensas que tinham sobre a vida dele. Ele pediu a Deus que perdoasse as pessoas. E alguém pode contra-argumentar: mas ele era Jesus, eu não sou Jesus. Como que eu vou conseguir perdoar alguém que me ofendeu? Aprendemos muito sobre o coração de alguém por como essa pessoa reage a alguma injustiça. Então, quando alguém pisa no seu calo, dependendo de como você está aquele dia, você vai reagir de uma forma, e se você não estiver bem aquele dia, você não vai reagir de uma forma adequada, você vai ser mais ríspido, e você vai querer responder à altura, você vai querer dar o troco, e assim por diante. Agora, tem pessoas que nunca estão bem no seu coração, e nunca reagem de uma forma tranquila a qualquer tipo de ofensa. Aquelas pessoas que são tolerância zero, que nem tinha aquele programa humorístico, né? Ele falava que era tolerância zero. Respondeu, ele ia pesado para cima da pessoa e machucava a pessoa também. Mas usando essa figura do balde, que precisa ser restaurado para que possa estar cheio da presença de Deus, devemos estar atentos às rupturas nos relacionamentos, pois isso rouba muito espaço em nossa mente e no nosso coração. Uma ruptura no relacionamento rouba muito da nossa capacidade de demonstrar amor, de experimentar amor e de reagir de uma forma adequada. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, a nossa postura diante de uma ofensa deve ser de estar aberto ao perdão, estar aberto à negociação, à conversa, estar aberto a um bate-papo amigável sobre o assunto, mesmo entendendo que a pessoa não é merecedora daquilo. E isso só Deus pode fazer. Porque nós somos especialistas em acharmos que nós somos melhores que os outros, que nós somos como Deus, que o que as pessoas fazem para nós, nós devemos determinar o que deve acontecer com eles, devemos legislar sobre a vida das pessoas, dar uma sentença, porque afinal de contas nos machucaram de uma forma agressiva demais na nossa vida. Isso em todos os níveis de amizade, relacionamento, parentesco, em todos os níveis. Jesus estava aqui falando com pessoas que ele veio salvar. Ele estava falando a respeito de pessoas que ele veio entregar-se por elas. Mas essas pessoas não estavam com o coração preparado, não permitiram que o coração deles fosse preparado. E eles decidiram agir injustamente com Jesus. Jesus percebeu aquilo e orou ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Confirmado pelo apóstolo Paulo, que disse que Jesus morreu por nós, e nos lembra sempre disso, através da inspiração da palavra de Deus. Que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, Ele se entregou por nós, quando nós não merecíamos essa entrega, quando nós não merecíamos o perdão, e nunca vamos merecer de forma alguma. Devemos então abrir espaço para o perdão em nosso coração, antes de acharmos que os nossos ofensores mereçam esse espaço. E esse é um exercício a ser trabalhado. Abrir espaço no nosso coração para o perdão, mesmo antes de pensarmos, ou até mesmo sem existir nenhuma possibilidade de que a gente entenda que aquela pessoa mereça o nosso perdão. Merecendo ou não, nós devemos dar espaço. Devemos pedir a Deus que nos ajude a dar esse espaço, que Ele nos prepare para dar esse espaço às pessoas que nos ofendem. Como lidar então com as ofensas? Temos separado aqui 3 categorias de ofensas. E nós vamos pensar separadamente para ficar mais fácil compreender. Mas lembrando que em todas elas exige um passo da nossa parte para que essa abertura ao perdão seja dada. Em nenhuma delas nós veremos o direito de não perdoarmos os nossos ofensores. Seja qual for a ofensa, Deus cobra de nós, Deus exige de nós
a oportunidade de perdão aos nossos ofensores. Categoria simples, é a primeira categoria. Por exemplo, não tem poder para mudar o curso da nossa vida, essa categoria. Ou seja, é um tipo de ofensa que só nós entendemos que aquilo é uma ofensa. O que hoje pode ser chamado de mimimi. Já ouviu isso? Para de mimimi, né? Você é cheio de mimimi. Qualquer coisinha você fica aí todo dolorido, todo dodóizinho. E normalmente essas coisas mudam, esse sentimento muda quando a gente começa a falar sobre ele. E põe aquilo para fora e ele diminui a intensidade no nosso coração, de forma natural. Não precisa de um grande exercício, mas até mesmo pelo fato de sermos confrontados da seguinte forma, por exemplo, eu não acredito que você está bronqueado comigo por causa disso. Às vezes, para a pessoa, aquilo pode ser muito grave, e para nós, não. Mas quando isso é contado para uma terceira pessoa, como um pedido de ajuda para aquilo ser tratado e trabalhado, então as pessoas percebem que estão sendo confrontadas e que são infantis no seu pensamento a respeito daquilo, e aquilo não merece o afastamento do relacionamento. Por exemplo, quando nós nos casamos com alguém, nós temos a facilidade de brigar. Estudamos sobre isso hoje também um pouco no grupo de casais. Então nós olhamos para algumas situações e descobrimos que nós casamos com alguém que nós não conhecíamos. E isso nos irrita profundamente. Então tudo é motivo para discussão, tudo é motivo, mas eu não sabia que você era assim, não sabia que você gostava disso, ou que você não gostava disso, você me enganou, eu não te conheço, quem é você? Às vezes tem casais que chegam ao ponto de olhar um para o outro de manhã assim, quem é você? Eu não te conheço. Porque vão descobrindo coisas que vão se tornando coisas desafiadoras. Então, vocês que estão se preparando para o casamento, lembre-se disso. Você pensa que conhece. Aí quando começam os preparativos para o casamento, você começa a conhecer um pouco. Aí quando chega no dia da cerimônia, você conhece mais um pouco. E aí no decorrer da vida você vai descobrindo. E tem que ir se adaptando ao que você vai descobrindo. E com o passar do tempo, você vai amando mais quando você chega à conclusão que não vale a pena brigar por determinadas coisas. Que isso é bobeira, é mimimi. É frescurinha. Eu não acredito que você está brigando por causa disso. Tem uma situação clássica nossa, que a minha esposa tinha toda a razão, é claro. Mas ela brigou comigo e eu não compreendia o porquê ela estava brigando. E foi por causa do lacinho do cachorro, que eu esqueci de... Para ela era importante aquele lacinho. Não o lacinho em si, mas a atenção que eu dei no que ela fez, no que ela pediu para mim. Eu mandei a cachorra tomar banho e não fiz questão de colocar o lacinho. E quase me complico por causa do lacinho. Que era uma ocasião especial, ela tinha que estar de lacinho. E eu não liguei para aquilo. Aí eu cheguei a falar assim, mas eu não acredito que você está brigando comigo por causa do lacinho do cachorro. Aí depois eu compreendi o que estava por trás daquele lacinho e dei razão a ela. Mas tem coisas que a gente às vezes não compreende e passa por cima. E para nós aquilo não tem importância, mas para a pessoa que sofreu do outro lado, aquilo teve importância, precisa ser trabalhado, precisa ser restaurado para que não fique uma vida, um relacionamento cheio de mimimi. Estou até com dificuldade de falar mimimi. É muito i, né, junto. Então, nós vamos trabalhando dessa maneira. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, em uma parte dele, ele diz que o amor não se ira com facilidade. Ou, compreendendo uma outra versão, não se deixa provocar com facilidade. Quem ama não se deixa provocar com facilidade, não fica irritado por qualquer coisa. Quem tem o amor de Cristo, ou seja, aquele que depende de Cristo, aquele que vive com Cristo, por Cristo, aquele que foi transformado por Cristo, então
não tem esse negócio de mimimi, e toda hora fica ali aborrecidinho, dodóizinho. Isso é coisa para quem é inexperiente na fé, para quem não está apurado no seu relacionamento com Cristo. Então, por isso que a gente diz que a gente conhece muito do coração de alguém quando essa pessoa está lidando com uma ofensa, principalmente com uma ofensa de categoria simples, que não consegue passar por cima daquilo, não consegue seguir o seu caminho porque ficou dodói com o que ouviu, ou pelo simples fato de não ter sido cumprimentado, passou e não falou oi, não me abraçou, não me beijou, não me disse a palavra que eu precisava ouvir, o que eu queria ouvir. Então, a pessoa dodóizinha. Tá? Então, essa categoria de dodóizinho deve ser descartada da vida de quem crê em Cristo. Isso pode ser medido quando falamos sobre o assunto e o sentimento, então, vai sendo diluído e não ampliado. Porque quando a coisa é séria, toda vez que a gente fala sobre aquilo, a dor intensa, há lágrimas nos olhos, às vezes a gente passa até mal quando vem falar a respeito daquela situação, quando a situação é verdadeira e séria. As ofensas consideradas simples prestam um grande serviço ao revelar o estado do nosso coração. Então, elas são importantes por causa disso, para mostrar para mim, para os outros e para Deus, como está de fato o meu coração. Quando não for revelado algo bom, nós precisamos fazer rapidamente uma adaptação à oração de Jesus. Então, Jesus orou de que forma? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando eu perceber que o meu coração está ferido, que eu estou machucado, que eu estou esbravejando, que eu estou chateado, eu estou nessa situação de mimimi, e isso não é real, isso é uma categoria simples de uma ofensa que eu estou ampliando demais, dando espaço demais na minha vida, então eu devo adaptar a oração de Jesus orando assim: Pai, perdoa porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou ampliando demais esse sentimento, estou dando abertura demais para esse pensamento, eu estou valorizando demais essa situação. E estou pecando por causa disso. Eu preciso ser restaurado. Me perdoa, Pai, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Ao invés de orar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, me perdoa, porque eu não sei o que estou fazendo. Esse negócio não é sério. É brincadeira. Eu não posso continuar carregando isso em minha vida. Segunda categoria, feridas legítimas. Essas exigem decisão e cura. E nós devemos, em aconselhamento, no trato dessas feridas, nunca querer minimizar o que nós estamos percebendo no sentimento da pessoa, ou na queixa da pessoa específica sobre aquela situação. Elas normalmente estão relacionadas com traições, calúnias, trapaças e injustiças reais. Então, ações injustas que vem sobre a nossa vida, às vezes uma perseguição no serviço, às vezes uma trapaça na empresa, alguém te enrola naquilo, ou te descarta, alguma coisa desse tipo assim. Elas são representadas pela corrupção do caráter das pessoas e da moral das pessoas no mundo onde nós vivemos, que está desfigurado pela ação do poder maligno. Isso está lá em 1 João capítulo 5, verso 19, Jesus nos explicou que o mundo está sobre o domínio do maligno. O mundo não é do maligno. Mas Deus tem permitido, inclusive, que o maligno tenha domínio sobre algumas ações. Que ele tenha liberdade de algumas ações. De algumas, não de todas. Mas ele tem dado essa liberdade para o diabo. Ele não teria essa liberdade se Deus não tivesse dado. Talvez isso confunda um pouco a sua cabeça e te deixe em conflito em algumas situações. Tem pessoas que vivem questionando exatamente isso no relacionamento com Deus. Por que Deus permite que isso aconteça? E Deus tem permitido exatamente que algumas coisas aconteçam para que se levantem aqueles que creem de verdade em Deus e aqueles que não acreditam em Deus. Para aqueles que querem servir a Deus independente das circunstâncias, sejam atestados por uma vida comprometida com Ele, independente do que está acontecendo.
É por isso que Deus tem dado liberdade para Satanás agir em algumas situações, não em todas. Ele é limitado, mas o amor de Deus para o perdão não tem limite. No Antigo Testamento nós percebemos como as pessoas tratavam, e parece que existe uma tendência permanente no nosso coração em querer continuar tratando algumas coisas conforme o Antigo Testamento e outras conforme o Novo. Nós selecionamos, isso merece ser tratado assim, isso merece ser tratado assim, e nos tornamos juízes, e não pessoas que têm vivido na graça e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, no mundo que Deus tem nos dado para viver. Êxodo capítulo 21, versos 23 a 25, nos mostra um pouco disso. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Era assim que o povo tinha liberdade de tratar as ofensas da sua vida no Antigo Testamento, lá em Êxodo. Deus levou. Falou, é aquela coisa que as pessoas se justificam. Eu sou educado na medida que me tratam com educação. Se perderem a linha comigo, eu também perco. Eu sou calmo até que alguém me provoque. Às vezes as pessoas falam para mim assim: mas o pastor é tão calmo. Aí eu falo assim: eu só fico nervoso quando eu preciso. E é melhor que eu não precise. Porque quando a gente fica nervoso, a gente perde o controle, a gente faz coisas que não deveria fazer. Então é melhor que a gente seja sempre controlado por Deus. E adquira sempre esse equilíbrio que só pode ser concedido pela presença do Espírito Santo. Eu não sou calmo nada, tanto que as doenças que eu tenho, muitas das dificuldades que eu tenho é por causa disso mesmo, porque eu não sou calmo, só que eu não exteriorizo. Então isso vai somatizando em algumas áreas do meu corpo. Quem é assim também sabe como é que funciona. E isso não é bom, mas mostra uma dificuldade que eu tenho de lidar com algumas coisas. E a gente precisa permitir que Deus trate isso, antes que isso cause mal. Para alguns, esse nervoso causa mal, porque a pessoa explodiu, dali 3 minutos está tudo certo. Mas as pessoas que viram aquela explosão, foram atingidas por aquela explosão, saem todas arrebentadas. Não é assim? O caos fica ao redor. E a pessoa sai lá, cantando, tranquila, porque já explodiu, já descarregou, segue a vida e não está nem aí. Outros não explodem, mas aqui dentro fica uma bomba atômica. E vai detonando tudo que está aqui por dentro. É preciso permitir, o certo é permitir que Deus trate isso. Antes que o nervosismo, antes que essa reação às ofensas, às dificuldades, às lutas da vida causem mal no nosso corpo, na nossa vida e também na vida de outros. Então existem feridas que são legítimas e nós não precisamos, não vai resolver a nossa vida se nós guardarmos ela no nosso coração. Nós precisamos pensar numa maneira rápida de tratar os nossos ofensores. E a maneira rápida e eficaz não é explodindo sobre eles, não é exigindo que seja pago olho por olho e dente por dente. A maneira mais rápida de pensar, ou mais comum, seria essa: Deus levou, eu não levo o desaforo para casa, eu deixo que resolvo aqui mesmo, e dou um jeito de não sofrer mais disso, porque eu não levo desaforo para casa. Esse é o pensamento comum do mundo, também presente em alguns momentos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Concentrar todas as energias na busca por vingança não torna a nossa vida mais simples, ao contrário, complica a nossa vida. Quando alguém te ofende de uma maneira real, e você fica carregando aquilo no coração, você não consegue raciocinar nem pensar em outra coisa a não ser em uma forma de se vingar daquela pessoa, de trazer algum tipo de mal sobre aquela pessoa para que você se sinta satisfeito por ter machucado aquela pessoa como aquela pessoa te machucou.
mas isso só complica a nossa vida. Não podemos também minimizar essa dor, fazer de conta que ela não existe. Isso não resolve o problema. Você achar que apenas o tempo vai tratar aquilo. O tempo não trata. O tempo passa, mas enquanto nós não tratamos devidamente esse problema de ofensa real, ele não sai da nossa vida, ele fica ali presente, estabelecendo um ponto de força que vai contaminando outras regiões, e isso vai fazendo um mal terrível. Jesus abriu mão do direito de se vingar. É isso que nós devemos fazer, mesmo que isso seja muito difícil em alguns momentos e até impossível humanamente falando. Mas foi o que Jesus fez. E o que ele nos ensinou a fazer, ele abriu mão do direito de se vingar. Deixou para lá. E pediu ao Pai que perdoasse os seus ofensores. Ele pediu ao Pai que tratasse disso, que desse o desejo adequado ao seu coração, desse o tratamento ideal àquela situação. Mesmo não sendo Jesus, em algum momento nós teremos que fazer o que Ele nos ensinou a fazer, porque a única forma de resolvermos os problemas de ofensas reais é com o perdão. Não existe outro jeito. E ele deu mais dicas a respeito disso. Ele explicou o processo, como que a gente inicia esse processo, como que a gente faz para iniciar esse trajeto, esse exercício, como que a gente trabalha isso na nossa vida, na prática aqui neste mundo. Mateus 18, versos 15 a 17. Marque isso em sua Bíblia, porque por diversas vezes você vai ter que utilizar esse texto. Na sua casa, na sua vizinhança, na igreja que você participa, no seu ambiente de trabalho, na escola, em qualquer grupo que você se relaciona com pessoas, um momento, você vai precisar desse texto que tem os passos, que explica o processo de como tratar as ofensas que a vida nos traz, para nós tratarmos com elas, para nós crescermos e para taparmos os furos do balde, que é a nossa vida, para que seja repleta, cheia do amor de Deus. Então o processo ensinado por Jesus, lá em Mateus 18, 15 a 17, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Normalmente o que a gente faz é começar de trás para frente. A gente sai contando para todo mundo como que aquela pessoa machucou a gente, não é? A gente inverte a ordem aqui, faz tudo errado e mete o pé pelas mãos, e aí provoca mais males ainda. Porque em vez de tratarmos uma situação de ofensa, nós começamos a fazer maledicência, nós começamos a fazer fofoca, nós começamos a causar intriga e dividimos a opinião das pessoas, porque estamos querendo arregimentar um exército ao nosso lado. Pessoas que possam tomar as nossas dores na resolução daquele problema. E excluímos qualquer possibilidade de tratamento, da forma como aqui é exposta. Então, os passos são o seguinte, o cronograma deixado por Jesus é o seguinte: nós temos que dar o primeiro passo. Se nós somos ofendidos por um irmão, nós não temos que ficar esperando que aquela pessoa venha até nós temos que ir até aquela pessoa. E talvez esse primeiro passo seja bem complicado. Mas é o início do tratamento, é o início do processo. O processo só tem início quando nós vamos até a pessoa e vamos a sós. A sós fisicamente e emocionalmente. Não vamos com aquele, eu já contei para o pastor, viu? Eu já falei para tal pessoa, os diáconos já estão todos sabendo, a igreja já está orando, não sei o quê. Quer dizer, eu já levei um exército para
emocional pelo menos, ou de argumentos para conversar com aquela pessoa. Não, temos que ir a sós. Temos que conversar diretamente com o ofensor. Devemos ir com o espírito de reconciliação. Não devemos ficar planejando argumentos. Mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Eu tenho agido assim porque você agiu de tal forma. Não, temos que ir desarmados. Deixar as armas fora da conversa. Temos que ir com o coração aberto, pronto ao tratamento, pronto para oferecer aquilo que Jesus ofereceu. E orar no sentido de dizer a Deus mesmo claramente: Deus, me perdoa, porque eu não sei o que eu estou fazendo. E preciso reparar isso. Não posso continuar na minha vida, não posso prosseguir com esse peso sobre os meus ombros. Não devemos deixar que chegue o tempo de uma nova celebração antes de fazer a nossa parte para resolver o problema. Existe um texto na Bíblia que diz que quando nós estamos com um problema com o irmão e vamos entregar uma oferta no altar, e isso não fala só de dinheiro, mas fala também de expressão de adoração, de louvor, de exaltação do nosso Deus. Então, eu tenho que resolver esse problema antes de oferecer outra oferta ao Senhor. Tenho que orar para que Deus prepare o tempo adequado para aquilo. Mas eu não posso ficar deixando o tempo passar, achando que simplesmente o tempo vai consertar aquilo. Eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu me sinto ofendido pelo meu irmão, eu tenho que ir até ele e fazer isso rápido. Assim como a Bíblia também ensina que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós devemos resolver rápido aquilo que está impedindo, inclusive, a nossa oferta a Deus. Se o relacionamento for restaurado, dê glória a Deus. Você ganhou o irmão. Se isso não acontecer, apesar de todos os seus esforços, e tudo que depender de nós, temos que ter paz com as pessoas. Então, depois fazemos todos os esforços. Se você não conseguiu resolver o problema, apesar dos seus esforços, então siga em frente a sua vida e vá em paz. E a Bíblia diz que nós devemos tratar aquela pessoa como um publicano. Ou seja, alguém que é indiferente. É duro isso, né? Mas é o que Jesus está ensinando a respeito no trato das ofensas. Mas depois de nós fazermos todo esse esforço, depois de termos todo esse processo experimentado em nossa vida, é assim o processo de tratarmos ofensas reais. E existem também ofensas arrasadoras, ou feridas arrasadoras. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Graças a Deus, nem todos enfrentam, ou nem todos têm que lidar com ofensas arrasadoras. O que está envolvido aqui? É normalmente situações de estupro, situações de assalto, em que as pessoas são colocadas em cativeiro ou que são machucadas e criam trauma. Existem situações, principalmente aqui no nosso estado, bem complicadas. E na nossa igreja quase aconteceu uma situação interessante esses dias. Um vizinho nosso, irmão nosso, foi assaltado 2 vezes durante a semana. Por pessoa, aquelas negócio de saidinha de banco. E quando chegou aqui no domingo, viu o assaltante aqui. Veio como visitante, não sei, na celebração. Isso causou um alvoroço. E nós somos sujeitos a acontecer isso. Não só a ter o assaltante aqui, que uma hora nos parou no semáforo e nos pegou, mas, inclusive, de sermos assaltados. E como nós vamos reagir assim numa situação? O que nós vamos fazer? Também, na minha ex-igreja, aconteceu isso um dia, lá em Boas Novas. Um casal da igreja tinha sido sequestrado, e depois de um tempo na celebração, eles encontraram lá o sequestrador. E naquele momento de oração para conversão, eles foram orar com o sequestrador,
que tinha se convertido. Vocês lembram de mim, de nós? Você nos sequestrou. Nós queremos dizer que te amamos e que te perdoamos pelo que você fez. E queremos orar para que você seja mesmo agora uma nova vida. Eu não sei se esse assaltante que possivelmente esteve aqui se converteu naquele dia. Nós tivemos várias conversões, eu não sei quem é. Mas é a respeito disso que esse tipo de ferida está falando. De externarmos o perdão, inclusive em situações como essa. Humanamente falando, nós não temos capacidade para perdoar alguém que machuque, que fira, que ofenda ou que interrompa algum aspecto na vida de alguém que a gente ama. Ou de nós mesmos, nós não estamos preparados humanamente para fazermos isso. Jesus estava. E Ele diz que nós devemos nos preparar para isso. Porque assim como nós ferimos Jesus, ferimos Ele de morte, pode ser que alguém também nos fira, ou fira alguém que nós amamos com feridas de morte. E o nosso coração tem que estar aberto também para esse tipo de perdão. Nós não temos o direito de não querer perdoar alguém. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E ele está falando de irmão aqui, não está falando nem de bandido, de estuprador, de malfeitor. Está falando de irmão. E Jesus disse, ele fala, né, primeiro, até 7 vezes, porque era a lei na época, a pessoa tinha o direito de ofensa até 7 vezes antes de entrar naquela regra do olho por olho e dente por dente. Jesus então respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, você pode ter isso trabalhado no seu coração constantemente, ou infinitamente, ou toda vez que você se lembrar do que o seu irmão, que alguém fez por você, você deve desejar perdoar o seu irmão. Não quer dizer que as pessoas têm o direito de nos machucar com ferida de morte, ou causar um mal na nossa vida de maneira infinita e nós temos que perdoar todas as vezes. Mas quando isso acontece, nós temos o desejo de morte para aquela pessoa. Essa é a realidade. Nós não queremos que aquela pessoa sobreviva, queremos que aquela pessoa sofra ainda mais do que ela fez alguém sofrer. Esse é o nosso sentimento, é a realidade, humanamente falando. Mas Jesus ensina que nós devemos trabalhar esse conceito no nosso coração assim, e orar a Ele, e mesmo não tendo desejo de perdoá-lo, mesmo não tendo, falar assim, Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu não quero perdoar essa pessoa, mas eu preciso que o Senhor me dê esse desejo. Eu dependo desse desejo no meu relacionamento com o Senhor. Eu preciso conceder isso aos meus ofensores, assim como o Senhor ofereceu a mim. Porque é assim que eu também vou experimentar esse perdão. Isso é difícil de entender humanamente falando, mas é assim que Jesus nos deixou. Concluindo, quero dizer o seguinte, nossa atitude quanto ao perdão é muito importante, e eu relacionei aqui algumas razões. Primeira dela, a nossa vida fica mais simples quando nós exercemos o perdão, porque nós somos libertos de um sentimento escravo, que nos mantém acorrentados à pessoa que não perdoamos. A gente não consegue funcionar, a nossa vida não deslancha, nossa vida fica amarrada, acorrentada a um sentimento inadequado que está no nosso coração, mesmo na categoria simples, aquela do mimimi. Você fica preso a isso e não consegue viver em função de ninguém, somente em função do seu sentimento, daquilo que você acha que é justificável você sentir porque doeu de alguma forma em você. Nossa vida fica mais simples quando nós exercemos o perdão, porque paramos de planejar como nos vingar, temos mais tempo para lidar com os nossos afazeres. Nós paramos de ficar fazendo planos inadequados na nossa vida. Como que eu vou cercar aquela pessoa, como que eu vou pegar ela na curva, como que eu vou, então, dar a ela o que ela merece. E deixamos de planejar aquilo que
seria eficaz para a nossa vida, que traria um resultado adequado, benéfico e crescimento para nós e para a nossa família. E por último, porque o perdão é importante porque define a nossa eternidade. Nós pregamos muito e constantemente na igreja que é o perdão de Cristo, somente o perdão de Cristo que nos concede vida e vida eterna. E de fato é. Mas a maneira como Jesus nos ofereceu isso, Ele colocou também um exercício necessário. E ele está bem claro na Bíblia. E às vezes a gente tem por tradição tão grande a oração do Pai Nosso, ou como alguns dizem, do Padre Nosso. A oração que Jesus ensinou é assim que nós nos referimos a ela. Um exemplo de oração que Jesus deixou. Não que a gente tenha que falar essas palavras repetidas vezes, mas um trecho dessa oração lá em Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia se você puder nesse trecho. Mateus 6, 12 a 15. Quando chega nesse momento da oração, a oração fica tensa. Há uma certa cobrança, uma exigência que vem para nós e que transforma a condição dessa oração. No verso 12 ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14. A gente nunca lê os versos adicionais, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus aqui dá a explicação da oração. E às vezes a gente pula esse pedaço, faz de conta que ele não existe, adapta ao nosso contexto, mas se esquece que a essência dessa oração é fazer aos outros, amar ao próximo como a mim mesmo. Não desejar para o outro aquilo que eu também não desejo para mim. Perdoar os meus ofensores, assim como eu tenho as minhas ofensas perdoadas por Jesus. Porque se eu não fizer isso, eu também não serei perdoado. Outro dia eu falei para uma pessoa, brincando, mas fiz lembrar isso, esse trecho da oração. Falei assim: olha, eu preciso do seu perdão. E você precisa me perdoar. Quero te lembrar disso, você precisa me perdoar, porque se você não me perdoar, você vai para o inferno. A pessoa olhou assustada e falou assim: ah, é mesmo, tinha esquecido disso. Pois então se lembre e me perdoe. E é a grande verdade. Às vezes a gente quer tanto o perdão de Jesus, mas não quer o que está ligado ao perdão. Quer também termos o desejo de perdoar outras pessoas. Quando nós não fazemos isso, nós estamos achando que somos maiores que Deus. Não estamos achando que somos iguais a Deus, mas maiores que Deus. Porque Deus tem que nos perdoar, mas nós não precisamos perdoar as pessoas. Nós somos maiores do que Deus. E ninguém neste mundo é maior do que Deus. Todos precisamos do perdão dEle. E todos precisamos perdoar os nossos irmãos. Feche os olhos e pense a respeito disso. Já pedimos durante a ceia que você se lembrasse de alguém que você precisa perdoar. Alguém que você precisa libertar aí, que você tem mantido acorrentado a sua vida. Eu espero que você tenha conseguido já essa libertação. Mas se você não experimentou isso ainda, aproveite esse tempo para orar mais uma vez e clamar por libertação da sua vida e também de alguém que você ainda não tenha liberto. Alguém que você ainda não tenha oferecido o perdão que você recebeu de Jesus. Talvez você esteja também aqui nessa noite precisando desse perdão de Jesus. E Ele quer te perdoar. Ele foi até aquela cruz por isso, para te perdoar. E Ele fez isso mesmo antes de você se arrepender, mesmo antes desse momento. Ele fez isso antes desse momento da sua vida.
enquanto você ainda estava sob o domínio do pecado, mas você pode ser liberto disso pelo perdão de Cristo. Jesus pediu que Deus perdoasse aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Nós às vezes sabemos o que estamos fazendo. Sabemos que é pecado, mas não temos forças para lutar contra o pecado. As nossas forças não são capazes de vencer o pecado, mas o amor de Cristo é. Ele quer alcançar o seu coração. Ele quer te dar essa oportunidade nessa noite. E se você está aqui nessa noite e quer experimentar esse perdão, e passar a ter um relacionamento com Cristo diferente do que você tem tido, de experimentar mesmo a vivência dele com você no seu dia a dia, uma vivência que lhe traz paz, uma vivência que lhe garante esperança e vida eterna, vida abundante, liberta do domínio das ofensas e do pecado e do mal sobre o seu coração. Você quer entregar-se a Deus nessa noite? Isso faz sentido com os sentimentos do seu coração? Você precisa ser liberto? Está dominado pelo pecado ou tem aprisionado alguém no seu coração? Fique em pé onde você está. Nós vamos orar juntos agora. Pode levantar-se. Nós queremos orar por sua vida, que reconhece que precisa desse perdão, desse amor. Amém. Pode se levantar onde você estiver. Fique em pé. Deus te abençoe. Mais alguém? Se esse perdão ainda não faz parte da forma como você se relaciona com Deus, você entende que isso precisa e pode acontecer agora, você quer experimentar isso pessoalmente de Deus para a sua vida, fique em pé, nós queremos orar por você. Mais pessoas? Amém. É a sua decisão com Jesus. Amém. Deus te abençoe. Só Jesus pode transformar os sentimentos do seu coração. Ele está querendo fazer isso agora. Depende do seu passo, o primeiro passo. Talvez lá na galeria tenha alguém. Levante-se, se você precisa se libertar do pecado, ou libertar alguém do pecado, do mal que lhe causou. Fique em pé. Nós queremos orar por você. Mais alguém? Muito bem, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por essas vidas que reconhecem agora a necessidade do teu perdão. E reconhece também a necessidade de perdoar alguém em alguma situação, ser liberto desse sentimento aprisionador que só Jesus pode libertar. E nós te suplicamos, Pai, que teu Santo Espírito, que conhece cada coração, possa fazer a obra nesse momento. Que todo tipo de libertação necessária possa acontecer pelo poder que é teu, poder transformador, poder apaziguador, poder renovador de relacionamentos, relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Só o Senhor pode tratar o nosso coração, e nós estamos abrindo nosso coração para o Senhor, para que seja tratado, independente da categoria da ofensa. Nós reconhecemos que só o Senhor tem poder para a cura, e suplicamos isso pela graça e misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.